quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, meu tio Jair apareceu lá em casa e deixou um violão lá em casa e falou assim, ó, deixa aí para quem quiser. E os meus irmãos começaram a estudar violão com um professor, Israel, um grande maestro atualmente. E eu comecei a imitar meus irmãos, tocando violão, fazendo o que eles faziam no violão, mas só de imitação, cheio de erro. Até que um dia o professor viu eu imitando meus irmãos e me ofereceu dar aula. Aí eu comecei minha carreira aí, aprendendo violão com Israel lá no Grajaú, no Rio de Janeiro. E estudei de 71, de 1971 até 1979, fazendo prova no Conservatório Brasileiro de Música com ele, né? Era como se eu estudasse no conservatório. Ele me dava a aula e o programa do conservatório e as provas eu fazia no conservatório. E aí me formei violonista em 1979, eu tinha 16 anos, já tocava alguma coisa. Ela representa para mim companhia, né? Assim, de nunca me deixar só. Então ela representa assim, uma companheira, né? Assim, importante. Ela representa a cura, né? Meus momentos aí de aflição, a música vem me curando, sabe? Há muitos anos. Essa é uma relação de companheirismo, né? E de cura. Éramos uma família, somos uma família, né, mas onde eles eram os nossos provedores, né? E a minha mãe tomou uma decisão na vida dela importante. Minha mãe era funcionária da Marinha do Brasil e ela decidiu pedir exoneração da Marinha para cuidar dos filhos. Então, ela deu tudo que ela tinha, deu a vida dela pelos filhos, e meu pai deu tudo que ele tinha, que eram os proventos que vinham de salário, né, do trabalho dele. Gostava de ouvir, né, gostava de sentar na sala e escutar a música clássica que a gente tocava. Eu acho que ele se sentia assim, poxa, é uma devolutiva do meu investimento, né? E ele não cantava assim, MPB, né, e tal. Ele cantava umas modas de viola lá de Mato Grosso, cantava uns cururu, uns siriri, cantava um cururu, na verdade era um repente,
Ela dostim, 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 quero que você me diga quantos peixes tem no mar. E ele fazia muito verso, assim, ele era um poeta, né? Então acho que a relação do meu pai musicalmente comigo é uma relação de suporte incondicional. Eu acho que e é o que fez as coisas acontecerem. O caso do papai, do Capim Branco, eu compus essa música quando eu ganhei dele uma viola caipira. E Capim Branco, na estrutura da composição, das partes da composição, ela remete muito à, à marcha dele em direção ao Rio de Janeiro. Representa isso, né? O êxodo dele de Capim Branco para Cuiabá, o desafio de Cuiabá para o Rio e depois o mar calmo após essa carreira profissional também muito atípica para uma pessoa que praticamente nasceu no meio dos índios, gente, e chega no final da vida dele morando num apartamento em Ipanema de frente para o mar. Então, Capim Branco é a tradução disso. Minha relação com a música começou em casa, na minha casa de infância, através da minha mãe, que sempre cantou, né? E que eu tinha uma relação visceral com ela nessa questão. Ela gostava muito de cantar em serestas, assim, com meu tio Chico Lobo, que era um grande seresteiro, um violonista e cantor muito bom. Eu ia nas festas com minha mãe e ela ficava até de madrugada cantando. E eu me lembro que eu recostava assim, já cansado, era molequinho, botava minha cabeça no colo dela e ficava entre a barriga dela e o violão à minha cabeça. Então você imagina que eu escutava ali, né, reverberando a voz dela na barriga, né, por causa do diafragma, e o violão na minha outra orelha, né? Então, mas foram muitas serestas em que eu dormia assim no colo dela e o pau quebrando lá e o molequinho lá ainda, sei lá, 5, 6 anos de idade, já escutando guarânia, polca paraguaia, bolero, tango, fado. A que eu compus primeiro foi Silda e isso tem mais de 30 anos, mais de 40 anos que eu compus. Mas
pensando na beleza que era a minha mãe. A música ela começa bem tranquila, como era a minha mãe, assim, na maioria dos seus momentos, e tem uma parte bem agitada e bem bonita, que era quando ela estava cantando, ou quando ela estava muito feliz, que é uma parte da música em que eu coloco muitas apogiaturas em um acorde em Ré maior, e que ela era o momento dela, assim, acho que era o ápice dela, assim, feliz e tal. E depois a música volta para uma linha melódica um pouco mais calma, um pouco mais triste, assim, porque ela também tinha esses momentos melancólicos dela. Minha mãe gostava de cantar tango, né? Um negócio que é uma sofrência latino-americana muito forte, né? O tango, o bolero, né? O próprio fado português, né? Só história de desastre amoroso, de drama, né? E aí, se a gente for pensar na relação de arte que você tinha com os meus avós, é um pouco da relação de arte que eu tenho com você. Eu acho muito, assim. E aí, acho que a minha última pergunta que eu tenho pra te fazer, assim, é como é que você enxerga a minha dança? Não a mim, Clarice. A minha arte, a arte que eu produzo, a minha dança, que você vê desde que eu nasci, praticamente, né? Assim, então, como você enxerga isso? Eu acho que é uma coisa também visceral. Eu acho que ela te move, né? Ela por si só, a dança, é uma coisa linda, né? Uma coisa que eu diria assim. Eu sempre vejo um quadro, uma pintura, e sinto muita emoção. E eu achava, até ter mais contato com a dança, que a música conseguiria expor de uma maneira mais contundente o que aquele artista pintou naquele quadro. Se eu fosse músico, se eu fosse um violonista como sou, e eu conseguisse entender a criação daquele quadro, daquela pintura, o que inspirou, o que levou, o que moveu o artista a pintar aquilo. E eu falava assim, poxa, eu acho que a música reúne tudo, né? Reúne a expressão do quadro, reúne a poesia, reúne a própria música. Mas aí eu conheci a dança. E aí eu vi que a dança é mais abrangente ainda, né? Porque são vários quadros, né? E todos em movimento, com o suporte da música. É
é muito movimento, e através do movimento você entende muita coisa, você sente muita coisa. Então, assim, foram coisas que foram chegando na minha vida. Você dança há quanto tempo? Vai fazer 19 anos. 19, vamos falar de 20 anos. De 20 anos para cá, o que eu cresci em termos de fruição artística, quando a dança chegou aos meus olhos de uma maneira mais crítica, né, porque eu estava ali toda hora, e, assim, nos seus espetáculos, foi de um aprendizado grande de quebra de paradigma, de enxergar que essa expressão artística, ela é mais completa para mim. Assim, amo fazer a música que possa mover um bailarino, mas o conjunto do movimento, o bailarino, o ambiente, o teatro, a música, tudo isso junto, eu acho que ganha um vulto muito mais completo.